Promessa é dívida. No book haul da semana passada, eu falei que se eu recebesse muitos presentes de aniversário, meu aniversário foi no último dia 27 de agosto, eu voltaria aqui e faria um book haul especial de aniversário. E foi justamente isso que aconteceu. Vejam só como está a pilha. Temos um book haul inteiro a ser feito no dia de hoje, com os presentes que vocês gentilmente me enviaram, também um ou outro livro de editora que chegou e um livro que eu comprei e que só chegou nessa semana. Vamos começar a falar sobre eles. O primeiro livro que eu mostro é este que estava na minha lista de desejados há bastante tempo. É aquele tipo de livro que você fica, uma hora eu compro, uma hora surge uma boa oportunidade, eu vou comprá-lo, não precisa ter pressa, parece que ele está sempre por aí. Mas a verdade é que eu já me estrepei com esse tipo de pensamento, porque eu deixei o livro para depois e o livro simplesmente sumiu, esgotou, se tornou raro. Mas não, agora eu não corro mais esse risco com os contos da Lígia Fagundes Telles, que o Ricardo gentilmente me presenteou. Eu fiquei tão feliz com esse livro, ele é tão bonito, é uma edição tão especial. Apesar de eu ter a pretensão de fazer a coleção completa da Lígia por aquela linha da editora Companhia das Letras, com as capas da Beatriz Milhazes, isso não exclui a possibilidade de ter este livro. Por quê? Porque eu acho que essa é uma edição especial, essa é uma edição que marcou época. Porque é uma edição que eu percebi enquanto trabalhava aqui como booktuber, que as pessoas chegaram à literatura da Lígia, a literatura da Lígia se difundiu bastante, principalmente por conta dessa edição aí nos últimos anos. Então eu acho que ela tem esse valor afetivo e histórico. Vejam só, a Lígia e a Hilda Hilst. E que beleza que ela é. É uma delícia de se ler, de se marcar, a diagramação é confortável, o livro abre, vejam só, e para aberto, sem você precisar ficar lutando com ele. É fenomenal. Lindo, lindo, lindo. E ao final ele tem um texto crítico da famosa Valnice Nogueira Galvão. Então, não deixa de ser um plus aí dentro dos estudos a respeito de Lígia Fagundes Telles. Ricardo, muito obrigado por esse presente. Eu adorei, adorei mesmo, você não sabe o quanto. Com certeza vou voltar em breve a ler os contos da Lígia e comentá-los aqui no canal. Outro livro que eu recebi do querido Carlos Siqueira. O Carlos Siqueira tem um canal aqui no YouTube sobre literatura, um canal muito bom. Desde logo eu convido vocês a assistirem. Vou deixar a referência aqui embaixo. Eu recebi dele os contos completos do Lima Barreto, nessa edição tão linda da Companhia das Letras, da coleção Listrada. Outro livro que eu estou enrolando há muito tempo para comprar, sendo que eu gosto muito do Lima. Triste Fim de Policarpo Quaresma é um dos meus livros favoritos. Já li as recordações do escrivão Isaías Caminha, já li um conto ou outro dele e também gostei. Só faltava ter esses contos completos. É uma edição muito bonita, tem uma introdução longa, escrita pela Lilian Moritz de Vargas, que é também a sua biógrafa. E, Carlos, você acertou em cheio. Eu realmente não tinha esse livro, era capaz de enrolar mais ainda para comprá-lo e nunca assim ter acesso aos contos do Lima. Agora, provavelmente, esse encontro vai acontecer muito em breve. Também amigo aqui do YouTube, o amigo Carlos, do Livros e E-Books, outro canal que desde logo eu recomendo, todas as referências vão estar aqui embaixo. O Carlos faz uma série de leituras tão ricas, faz resenhas tão inéditas e preciosas aí para o mundo do BookTube, que eu acho que vale a pena conferir o canal dele. Ele me presenteou com esse livro, que está na minha lista de desejos, estava desde quando eu o vi referido num vídeo do Eduardo Bueno, aquele moço que trata da história. É o livro Enterra em Meu Coração, na Curva do Rio. A dramática história dos índios norte-americanos, escrito pelo Dee Brown. Este é um best-seller, é um livro que lá nos Estados Unidos vendeu milhões de cópias, chegou aqui ao Brasil pela LPM, que vai tratar
da conquista do Oeste americano sob outra perspectiva, a perspectiva dos indígenas americanos e de como eles viam tudo aquilo. Esse livro foi pioneiro no sentido de recontextualizar a história que era contada, trazer ela sob outras luzes. Então parece ser lindo, o título já é muito bonito, confesso que o título me atraiu bastante. Procurem saber deste livro, tenho certeza que vai interessar muita gente. É um livro, pelo que eu entendi, de história, não ficcional, e esse Dee Brown foi um grande pesquisador do assunto, um pioneiro também. Carlos, muito obrigado mesmo. Da querida Solange Vicari, eu recebi esta edição belíssima do Fausto do Goethe. Vejam só, essa é a edição que sai agora pela Autêntica. Se isso aqui não é uma beleza. Eu sei que existe a edição da Editora 34, que é muito célebre, etc, etc. Mas a verdade é que desde que essa aqui saiu, eu fiquei com vontade de fazer essa leitura nessa edição. Até por conta do conforto que é ler numa edição como essa, em que o livro, de novo, eu repito, ele para assim quando você abre, ele para sem você precisar ficar lutando com ele, e em que há amplo espaço para você ficar fazendo anotações. O papel é confortável, é lindo, lindo, lindo. É um livro que eu tive vontade mais recente de ler, principalmente depois de ler o capítulo que se dedica a ele no livro Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, do Marshall Berman. Muito provavelmente Fausto ainda vai surgir nos próximos meses, porque, nossa, depois do que eu li sobre ele aqui no Marshall Berman, eu que já tinha interesse no livro, fiquei fascinado. Parece que é um livro fundamental para compreender quem nós somos hoje, quem a sociedade é, mas nós também, individualmente falando, quem nós somos no mundo atual. Fascinado. Solange, você me deu um ótimo presente que será muito bem lido e lido em breve. Muito obrigado mesmo pela generosidade. Aliás, a lista de desejados continua sempre aqui na descrição do vídeo, se você quiser dar uma conferida. A lista de desejados é um modo também de você fazer um envio para o canal, porque por ali a Amazon já sabe meu endereço, a coisa vai automaticamente, é só você saber manipular a lista. Da editora Hercolano, eu recebi este livro lindo, a editora Hercolano é muito generosa nos envios, que é o Senhor Vênus, de Rachilde. A editora Hercolano é uma editora nova aí dentro do cenário editorial brasileiro, mas sim, relativamente nova. Eles já publicaram muita coisa a essa altura. E eles são muito dedicados, e nisso eles têm tudo a ver com o canal, a resgatar essas obras preciosas que foram publicadas no passado, mas que por um motivo ou outro ficaram esquecidas. Eles fazem isso muito com a literatura francesa, que é uma literatura pela qual eu tenho grande interesse. E aqui a gente tem um livro publicado no final do século XIX pela Rachilde, na Bélgica, que era uma mulher. Ela causou escândalo com esse livro foi muito mal falado por alguns, ao mesmo tempo causou interesse e ela se tornou famosa, porque ele vai tratar de uma história meio andrógina. E essa história andrógina tem muito a ver com a própria história da Rachilde. É como se fosse uma mulher que foi criada como se fosse um menino e que, de repente, começa a se apaixonar por um menino que é delicado e se parece com uma mulher. Então existe toda essa confusão de gêneros e toda uma exuberância, é um livro do decadentismo francês que faz com que a gente se interesse por ele ainda hoje. E a edição, como vocês podem ver, tem aparato crítico, é toda graficamente muito bem cuidada. E assim, só posso recomendar, quero ler em breve, até porque faz parte do decadentismo francês, tem a ver com Baudelaire, e Baudelaire é um objeto de estudos na minha pós-graduação. Então, veio em muito boa hora essa edição. Vou deixar aqui embaixo todas as referências à editora Hercolano e mostrar para vocês rapidamente os outros dois livros deles que eu recebi. O Beijo de Narciso, do Fersen, que, salvo engano, é outro escritor francês, e A Menina que Não Fui, do Hans Rinner. Outros dois livros muito bem cuidados. Vejam só como eles ficam bonitos juntos.
Muito obrigado mesmo, editora Hercolano, pelos envios. E aí, dentro ainda de envios de editoras, eu recebi, gente, este livro. Uau! Eu estou muito empolgado com esse livro. Teorias do Teatro, estudo histórico-crítico dos gregos à atualidade, do Marvin Carson. É um livro que a editora Unesp me enviou. Um livro belíssimo, vejam só que beleza, é a coisa mais linda do mundo. E ele vai tratar, gente, das teorias de teatro desde Aristóteles até os dias atuais. Em textos assim muito claros, muito objetivos. Então, vocês sabem, eu me interessei muito pelo teatro porque eu percebia que o teatro, quando a gente vai estudar ele, a dramaturgia, uau, é muito rico, porque você começa a falar de teatro e de repente você está falando de política, de história, de filosofia, de coisas muito maiores. Eu pensava que essa era uma impressão pessoal. Mas a verdade é que ao ler aqui o blurb da Iná Camargo Costa, que é uma escritora que eu já li, que eu adoro, sobre esse tipo de teoria, eu falei, uau, eu não estava sozinho pensando isso. Parece que isso é um consenso, porque ela diz assim, seguramente nenhuma outra arte tem estimulado, como o teatro, a especulação teórica de tão grande variedade de pessoas de outras esferas de interesse. Ela é feita por filósofos e teólogos, retóricos e gramáticos, músicos, pintores, poetas e, mais recentemente, sociólogos e cientistas políticos, antropólogos e historiadores da cultura, psicólogos, linguistas e matemáticos. A teoria teatral contemporânea apresenta-se hoje como um fértil campo de elaboração do que se chama Theory ou Cultural Studies. Desse modo, este é um livro extremamente oportuno, que participa ativamente do debate e tem a qualidade adicional de transcender seu limite histórico, na medida em que procura também fazer justiça à tradição. Com tais características, esta obra não interessa apenas aos estudiosos de teatro, mas a todos os que debatem os rumos da cultura contemporânea. Não precisa explicar mais nada, né? Eu amei. Ontem mesmo eu fui até tarde lendo o capítulo sobre Aristóteles e já fiquei fascinado. Aliás, a gente vai ler no Clube de Leituras a Poética de Aristóteles em breve. Então, esse livro chegou em muito boa hora. Muito obrigado, editora Unesp, por este envio e pelo envio de um livro para sorteio. Sim, temos um sorteio aqui no canal. A Francisca Júlia, As Duas Mortes de Francisca Júlia, a semana antes da semana de José de Souza Martins. Para quem não sabe, eu e a Ju Gervason, vou deixar todas as referências do canal da Ju Gervason aqui embaixo, vamos debater ao vivo aqui no canal Diário de Leitura, num sábado, 21 de setembro, às 18 horas, o livro As Duas Mortes de Francisca Júlia, porque é um livro que vai tratar dessa modernização do Brasil sob a figura da Francisca Júlia, que foi uma grande poeta parnasiana, que teve uma vida trágica e que acabou sendo colocada de lado dentro da historiografia em prol da ascensão do modernismo. É um estudo desses conflitos todos que se concentram na figura da Francisca Júlia que a gente vai fazer. Então, é um ponto de debate muito rico, porque ele suscita vários outros pontos e é possível falar sobre muitas coisas, inclusive sobre as escritoras esquecidas do começo do século XX, final do século XIX. Está aqui este livro para sorteio. As regras do sorteio são simples. Até o dia 5 de setembro, vocês poderão preencher o formulário do Google, que eu vou deixar aqui embaixo, dizendo qual o nome de vocês e qual o e-mail para contato. Aí, no dia 6 de setembro, lá no meu Instagram, mas eu também vou divulgar o resultado aqui, eu vou fazer o sorteio. A única condição para você participar é ser inscrito aqui no Diário de Leitura e ser inscrito no canal da Ju Gervason aqui no YouTube. Você precisa ter a sua inscrição pública, a fim de que eu possa conferir e dizer que você ganhou e pode ficar com o livro. Então, até o dia 5 de setembro, você pode participar, o link está aqui embaixo, basta ser inscrito nesses dois canais e a inscrição ser pública. E aí você vai ter tempo de ler com a gente e participar desse debate. E quem não leu vai participar também, porque o debate vai ser valioso do mesmo modo. Muito obrigado, editora Unesp, pelo envio. A querida Denise João, que está sempre aí envolvida nos projetos do canal, no clube de leitura de contos, novelas e peças de teatro, é uma pessoa muito
muito querida mesmo, e a vencedora oficial de quase todos os sorteios que eu faço lá no clube. É impressionante a sorte que ela tem nesses sorteios. Ela me presenteou com 2 livros, com este livro de crítica do José Paulo Paes, o primeiro volume da sua Crítica Reunida. Gente, José Paulo Paes é um nome que aparece constantemente nos meus estudos da literatura e da poesia à medida que eles vão sendo feitos. Ele parece ser alguém quase que onipresente nesse campo. Então é muito valioso ter esse livro em mãos. Aliás, tem um elogio, um baita elogio do Alfredo Bossi ao José Paulo Paes aqui na contracapa. Inclusive mencionando que o José Paulo Paes foi um grande autodidata. Ele não foi alguém que surgiu primeiro na academia. Ele foi um autodidata e esse autodidatismo tem grande impacto na sua produção. E eu recebi dela também o Desvendando Nelson Rodrigues, Vida e Obra no Cinema e na Televisão. Gente, este é um grande apanhado de todas as adaptações, ou pelo menos a maioria delas, que já foram feitas para o Nelson Rodrigues no cinema e na televisão. É muito rico esse material, porque é um universo muito vasto. Muito já foi adaptado das obras do Nelson. O escritor é o Alexandre Calari. Parece que o Alexandre Calari também é responsável pelo Pipoca e Nanquim. Pois me digam se é isso mesmo. Aliás, renovo o convite, porque lá no clube a gente está fazendo semanalmente a leitura do Anjo Pornográfico, a biografia que o Rui Castro escreveu para o Nelson Rodrigues. Funciona da seguinte forma: entre agosto e outubro nós estamos lendo o livro de 2 a 3 capítulos semanalmente, e eu deixo lá na plataforma do Apoia-se e no canal do Telegram que a gente tem entre os membros um áudio de mais ou menos 20 minutos comentando os capítulos da semana. É uma espécie de podcast que funciona como esclarecimento para quem leu os capítulos junto comigo, como uma forma de entrar em contato com essa história para quem ainda não leu. Ou seja, funciona para quem está lendo e para quem não está lendo. Torne-se membro do clube e participe com a gente. Você terá acesso aos episódios anteriores. Já estamos indo para o 5º episódio. Por fim, eu recebi lá da promoção Prime Day, agora que chegou, este livro aqui que também vem muito a calhar, que tem tudo a ver com a época descrita aqui no livro do Nelson Rodrigues, que é O Príncipe e o Sabiá, e outros perfis do Otto Lara Rezende. Gente, o Otto Lara Rezende foi um escritor mineiro, jornalista, foi amigo de todo mundo importante na cultura brasileira, e ele escreveu vários perfis a respeito desses amigos. Então aqui a gente tem perfil sobre Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Antônio de Oliveira Salazar, né, sobre políticos também, sobre Miguel Torga, grande escritor português, sobre Clarice Lispector, o próprio Nelson Rodrigues, sobre a Djanira, que é uma pintora, sobre o Ismael Neri, que é outro pintor, sobre o Samuel Weiner, jornalista de A Última Hora, sobre todo esse pessoal ali de meados do século XX no Brasil, cultura e política. E vem muito a calhar porque isso é um complemento ao livro do Nelson, que vive a mesma época, e um esquenta, né? A leitura que nós faremos em novembro, isso mesmo, em novembro, lá no clube, nesse mesmo esquema de podcast, do livro do próprio Otto Lara Rezende, Boca do Inferno, um livro de contos dele. Então, renovo o convite também para que você se interesse pelo Otto Lara Rezende e por esse projeto que a gente está desenvolvendo lá no clube. Portanto, gente, foram esses livros que eu recebi nesta última semana. Agradeço a todo mundo que mandou, a Denise, aos Carlos, aos 2 Carlos, a Solange, ao Ricardo, às editoras. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Um abraço e até mais.